Meu nome é Ian Davis. Sou um dos principais técnicos de suporte e instrutores da Gouke. E esta tarde vamos aprender como realizar o controle de qualidade, QA, QC, dos seus dados, utilizando diversos métodos diferentes no LP360. Não abordaremos o exercício completo, mas lerei as diferentes sessões que veremos na sessão de hoje. Donc, aceito. Muito bem, pessoal. Então você pode prosseguir e abrir seu LP360. Vamos importar um conjunto de dados LAS e começaremos analisando nosso arquivo LAS. Para aqueles que estão acompanhando pelo caderno de exercícios, começaremos na página 53, seção 0200. É por aí que vamos começar esta tarde. Para começar esse exercício, adicionarei nos dados usando a caixa de diálogo Adicionar arquivos. E se você estiver usando o nosso conjunto de dados de amostra para esta tarde, estaremos procurando atentamente por esta pasta de arquivos. Win25 LP3600 UCLP 0200024. Garantia da qualidade e controle de qualidade. Dentro desta pasta, você deverá encontrar 5 arquivos .last, que importaremos para o nosso processamento. Vou selecionar todos os 5 para o meu processo de importação. Como mencionei, vamos analisar algumas maneiras diferentes de avaliar seus dados. Para uma análise mais aprofundada, vamos usar o analisador de arquivos.las, mas você também pode fazer uma avaliação antes mesmo de importar para o LP360, clicando neste botão para expandir as informações do cabeçalho sobre seus arquivos.las individuais. Agora, alguns dos atributos que serão exibidos aqui incluem o número de pontos, o tamanho total do arquivo LAS, as diferentes datas relacionadas a esses dados, incluindo quando foram gerados, as informações do sistema de coordenadas e você vai notar a versão e o PDRF. Esse será o formato de dados de pontos utilizado para qualquer dado LAS gerado a partir do LP360. Será um PDRFET. Isso significa que ele tem a capacidade de armazenar classificação, além de RGB e outros atributos. Por isso, é importante entender qual a versão e o PDGF do seu conjunto de dados. Agora, para este exercício, vamos definir para abrir em modo leitura/gravação. Mas para começar, vamos primeiro clicar em carregar apenas o contorno, certo? Vamos carregar apenas o contorno. Assim que eu clicar em OK, você deve notar que essas caixas aparecem no seu mapa. Isso acontece porque ao carregar o contorno, você não está carregando os dados LAS de fato. Você está apenas carregando o limite dos pontos mais externos. Então, para alguns usuários, isso serve para visualizar a cobertura geral dos arquivos LAS antes de carregá-los. Porque o arquivo LAS pode ser grande, pode ser difícil para o seu computador processar. E, pelo menos assim, você consegue identificar a área onde ele está localizado. Para carregar os dados, podemos clicar com o botão direito no nosso arquivo LAS e selecionar o analisador de arquivo LAS indicado aqui. Essa mesma ferramenta também pode ser ativada na faixa de opções do projeto, aqui em Analisador de arquivo LAS. Agora gostaria que você prestasse atenção nesta coluna aqui do lado. Isso indica que o arquivo LAS ainda não foi escaneado. Isso significa que todas as informações dos nossos pontos ainda não foram preenchidas em relação a esse conjunto de dados específico. Você também pode notar que este botão está pressionado ou ativado no meu computador. Se eu desativá-lo, como você vê aqui, ele vai exibir apenas os nomes dos arquivos LAS. Se você ativar este botão aqui, ele vai mostrar as informações do cabeçalho. Então, essas são as mesmas informações que poderiam ser vistas naquela janela de importação. Então, como mencionei antes, você pode ver seus pontos ou o número de pontos, o tamanho do seu arquivo, a data em que foi gerado, as informações do sistema de coordenadas, versão, PDRF, tipo de pirâmide e muito, muito mais. Essas informações são muito importantes para entender seus dados e como eles estão formatados, não apenas os dados em si. Agora, sobre a varredura, então mais uma vez, vou reativar esse botão. Você vai ver que todos esses valores estão zerados. Se eu selecionar um desses arquivos, meus botões aqui serão habilitados e eu poderei clicar em escanear.
O escaneamento percorre e calcula todos os atributos individuais nesse sentido. Então, seus x, y e z mínimos, assim como os x, y e z máximos das coordenadas dos seus pontos. Seu ponto máximo, densidade, intensidade, pontos, número de retornos, seu retorno mais alto e muito mais informações sobre os dados que foram coletados. Você também pode realizar diferentes tipos de análise, edição e reparo, usando o botão de opções que você vê aqui. Se eu ativar este aqui, você vai ver aqui. Na aba de escaneamento, ele deve selecionar automaticamente a opção Ocultar colunas com valor zero, como, por exemplo, os retornos, classes e o ID da fonte do pontos. ID da fonte do ponto se refere ao ID atribuído a cada ponto em relação à linha de voo usada para a criação. Na opção Analisar, você pode escolher marcar essas opções aqui. Isso vai testar se foi gerado como um tipo de pirâmide QVR e se é válido. Na aba LAS ou LAS, você tem muitos outros atributos que pode ativar para avaliar se isso atende a um determinado limite. Então, todos esses atributos são lidos corretamente a partir do cabeçalho deste arquivo LAS em particular. Na opção de reparo, você tem a possibilidade de atualizar seu arquivo QVR, se necessário, ou, na aba LAS, pode atualizar qualquer informação do cabeçalho, assim como reparar qualquer SRS. Agora, se você estiver usando essa opção de atualização para o seu SRS ou Sistema de Referência Espacial, lembre-se de que isso não faz uma reprojeção. Isso serve apenas para reparar o histórico do sistema de coordenadas associado a esse arquivo. Não altera os dados de nenhuma forma, em nenhum aspecto. O mesmo vale para nossa edição aqui. Podemos habilitar algumas opções diferentes que podem ser modificadas usando este diálogo específico. E isso inclui o nosso ID de fonte de ponto. Agora, se escolhermos qualquer uma dessas opções para fins de execução, por exemplo, se decidirmos que queremos analisar nossos dados, quero que você repare que essas opções ficam destacadas em vermelho. Quando estão destacadas em vermelho, significa que há algo selecionado naquela aba específica, seja para análise ou para varredura neste caso. Vou deixar todas as minhas opções habilitadas na minha última aba aqui, clicar em OK, e agora vou analisar meus dados. Quero que você repare como o nosso botão de análise aqui tem um pequeno ícone. Se você olhar para a esquerda, verá exatamente o mesmo ícone. Isso significa que, se você quiser revisar seus atributos analisados, deve habilitar esse botão. Agora, você vai ver que todos estão zerados porque ainda não cliquei no botão de analisar. Assim que eu clicar em analisar, ele vai realizar um teste em cada atributo que eu habilitei naquele diálogo mostrado anteriormente. Agora, quando você passar o mouse sobre eles, pode ver que este aqui diz que o arquivo QVR não existe. Isso acontece porque nosso último arquivo está piramidado usando LPALS. LPLAS é um estilo de piramidação diferente, então é esperado que ele fale na piramidação QVR. Se olharmos sobre o nosso cabeçalho, ele está procurando pela assinatura do cabeçalho LASF. Nesse caso, ele atende a esse critério. O mesmo acontece se formos para o nosso ID do projeto. Ele contém todos zeros. É esse o caso? Sim, ele vai listar essa informação e assim por diante. Isso pode ser feito para vários arquivos LAS ao mesmo tempo, segurando o Shift ao selecionar e clicar em Analisar. Ele então vai analisar todos os seus últimos arquivos, em vez de um individualmente. Agora, isso é usado para avaliar os atributos gerais do seu LAS. Isso não significa necessariamente que temos um problema. É uma forma de entender seus dados e as informações do cabeçalho armazenadas ali. Uma maneira de exibir nossos limites aqui, como você pode ver, eu só cliquei nesse botão e minha nuvem de pontos apareceu. Isso aconteceu porque ele estava carregando os pontos de limite desses arquivos. Também temos uma opção de selecionar graficamente, que permite selecionar esses diferentes arquivos LAS e identificá-los. Esse mesmo tipo de exibição que você está vendo aqui.
Se eu fechar meu último analista de arquivo, eles também podem ser encontrados na faixa de opções do mapa. Isso inclui os limites de exibição, o selecionar graficamente e o carregar e selecionar. Então, se isso ainda não estivesse carregado, se você ainda estivesse vendo apenas os pontos de limite, você pode ativar essa função e selecionar qualquer um dos limites que gostaria de carregar no seu LP360, e ele será carregado automaticamente. Além disso, na ADOA, arquivos, localizada na parte inferior do sumário. Você vai navegar e ver seus diferentes arquivos lá listados. Agora, há alguns ícones associados a isso. O primeiro é o que indica o seu estilo de piramidação. Nesse caso, temos o nosso tipo de piramidação LPOAS. Se você estivesse usando o QVR, ele teria um formato de pirâmide. A próxima coluna indica se os dados... Opa, não vão ficar pairando agora, né? Não, por algum motivo não estou conseguindo interagir. Isso indica se os dados foram carregados e analisados corretamente no seu conjunto de dados. E este é o nosso indicador, o ícone de cadeada. Se o seu conjunto de dados estiver aberto para leitura e gravação, ele ficará verde. Se estiver configurado como somente leitura, ou seja, se não puder ser modificado ou editado de forma alguma, ficará vermelho. Ok. Portanto, em nosso documento de exercícios, vou pular para a seção 4 antes de abordarmos a seção 2. A seção 4 será a avaliação estatística da nuvem de pontos que realizaremos. As estatísticas da nuvem de pontos podem ser encontradas na aba QA/QC. Para aqueles que estão acompanhando pelo documento impresso, estou na página 57. Na seção 4. Então, na aba QA/QC, vamos selecionar nossas estatísticas de nuvem de pontos aqui. Para a seleção dos pontos de origem, este conjunto de dados é um pouco diferente do ano passado, então não precisamos selecionar todos os mesmos atributos sobre nossos dados. Mas ainda assim, vamos escolher revisar apenas os nossos primeiros retornos. Isso significa que quando o feixe de laser foi disparado do seu scanner, qualquer objeto que ele atingiu primeiro será armazenado como um primeiro retorno. E esses serão os objetos que vamos avaliar neste momento. Então, na aba Returns, onde está escrito All Returns, neste menu suspenso, vou escolher apenas First Return. Além disso, também vamos definir um filtro para o nosso ângulo de varredura. Isso nos ajuda a eliminar qualquer sobreposição que possa ser visualizada na nossa avaliação. Agora, este conjunto de dados em particular é um conjunto de dados Divante, enquanto esse exercício foi originalmente pensado para um conjunto de dados muito maior e menos denso. Por isso, vamos modificar esses valores mínimos e máximos. Então, o que eu vou fazer para criar isso é clicar no botão de mais. Você precisa dar um nome para isso. Então, neste caso, vou chamar de sem sobreposição, porque vamos excluir quaisquer pontos de sobreposição que tenham sido coletados durante este voo. Nós vamos continuar utilizando agora a opção Entre, e especificamente para este caso aqui, eu pretendo aplicar os valores de menos 20 a mais 20. E você pode escolher deixar como está a sua escala de cores ou selecionar uma cor específica. Agora, se você quiser que isso seja realmente filtrado na sua nuvem de pontos, pode fazer isso aqui e salvar como um filtro. Isso permitiria exibir esses pontos específicos e avaliar se realmente cobre os pontos que você espera. Então, eu poderia chamar de sem sobreposição. E vou chamar este de exercício, porque eu tenho vários filtros diferentes. E agora ele será adicionado ao meu menu suspenso e poderei usá-lo para visualização. Nesse caso, vou clicar apenas em filtrar. E você verá o ícone amarelo Taisen. O ícone amarelo no filtro de visualização ao vivo indica que um filtro está em vigor, então vamos clicar em OK. Ops! Sim, tudo bem. Como eu fiz algumas alterações aqui, modificando apenas a opção de filtro, o programa está me pedindo para salvar essas edições. Tudo bem.
Vou sondar isso. Agora, na aba Geral, temos alguns atributos diferentes que vamos selecionar aqui. Isso incluirá a nossa densidade de pontos e nosso espaçamento nominal entre pontos. Também queremos extrair por arquivo. Na seção de atributos de pontos, você também vai selecionar algumas opções diferentes. Então, a primeira vai ser a nossa elevação. Em elevação, quero que você selecione mínimo, média e máximo. Na opção de intensidade, quero que você marque essas mesmas opções: mínimo, média e máximo. Para as próximas duas, vamos trabalhar com o retorno. Nesse caso, vamos usar apenas os retornos mínimo e máximo detectados na nossa nuvem de pontos. E também podemos escolher o tempo do GPS. Novamente, será apenas o mínimo e o máximo, então isso vai mostrar o início e o fim do nosso voo. Você também pode escolher a opção de ângulo de varredura. Mais uma vez, vamos selecionar as opções de mínimo, média e máximo. Sobre os atributos do para-que-saio. Desejamos habilitar todos esses atributos aqui para que sejam incluídos em nosso arquivo shapefile de saída. Em vez de clicar em cada um individualmente, como você pode ver, também é possível habilitá-los todos usando este botão. Absolutamente. De nada. Então, na aba geral, mais uma vez, estamos extraindo por arquivo, o que calculará essas estatísticas para cada arquivo individualmente. E também incluirá informações sobre nossa densidade de pontos e nosso espaçamento nominal entre pontos. O espaçamento nominal entre os pontos será usado na próxima etapa, que está incluída na seção 2 do nosso exercício, onde faremos um raster de densidade de pontos. Tudo bem! Agora, eu gosto de abreviar um pouco esse nome. Normalmente, em vez de exibir esse nome, eu simplesmente o chamarei de estatísticas e o nome do meu último arquivo. Ou, se você quiser mudar o local de saída, pode especificar em outro lugar. Como mencionei, eu só gosto de tirar isso. Só para deixar um pouco mais curto, já que o LP360 tem um limite de 200 caracteres, mas isso não é uma limitação do LP360. Essa é uma limitação do Windows. Abreviar os nomes dos seus projetos pode ajudar o caminho mais curto. Assim, você nunca vai precisar se preocupar com essa limitação. Você pode escolher rodar isso para toda a sua camada ou por algumas dessas outras opções executáveis. No meu caso, eu prefiro usar a opção por camada. Como esse é um conjunto de dados bem pequeno, deve rodar relativamente rápido. E você vai notar que um novo atributo ou uma nova camada de feição foi adicionada à sua tabela de conteúdos. Agora, vamos abrir o Feature Analyst para revisar todas as informações de saída. Então, clique com o botão direito nessa camada de feição e selecione Feature Analyst. Sim. E agora, podemos começar a revisar essas informações. Agora estou selecionando minha primeira camada aqui e vou começar a rolar para a direita, para poder ver todo o meu SRS que foi incluído. Então, essas são todas as informações da aba de cabeçalho Point que selecionamos. Então, mostra nosso número de versão, nosso ID do sistema, o software de geração que foi utilizado. Nesse caso, foi o LP360. Portanto, ele também armazena essa informação no seu último arquivo. Você também pode ver o ano, o dia do ano em que isso foi gerado, a contagem de pontos. Isso é chamado de contagem do número de retornos. Então, aqui teremos o retorno 1, quantos pontos existem ali, retorno 2, 3, 4 e assim por diante. Temos aqui nossos intervalos mínimos e máximos para x, y e z. Aqui está a nossa densidade de pontos e nosso espaçamento nominal entre pontos. Parece que esses valores podem não ter sido preenchidos corretamente, mas tudo bem. E isso é realmente muito importante para fins de caixa. Portanto, se você notar algo que não pareça correto, entre em contato conosco pelo suporte em Gogocon e nos ajude a aprimorar o software para que possamos ajudá-lo. Tudo bem.
Agora que analisamos dessas informações sobre nossa nuvem de pontos, podemos retornar à seção 106. Essa é a página 55 do exercício original. É aqui que vamos gerar uma imagem de densidade de pontos. Isso nos ajuda a visualizar a densidade de pontos geral da nossa nuvem de pontos. Agora, a forma como isso é feito é através do assistente de exportação. Você vai encontrar isso na faixa de opções do projeto do LP 360. Então, na faixa de opções do projeto, localize o assistente de exportação. Existem muitos outros assistentes de exportação, ou entregáveis, que podem ser exportados por meio dessa ferramenta. Mas, por enquanto, vamos focar neste aqui. É uma exportação do tipo superfície. Então, quero que você clique em superfície. No nosso filtro de pontos de encada. Vamos configurar algumas coisas diferentes. Então, primeiro de tudo, queremos fazer a mesma coisa que fizemos antes, onde estamos olhando apenas para os nossos primeiros retornos. Então, vou na aba de retorno e vou marcar primeiro retorno. Nesse caso, nosso conjunto de dados não foi classificado com nenhuma flag, então não precisamos configurar essa parte desse exercício em particular. Então, vocês podem ignorar isso. Mas vamos definir aquele ângulo de varredura como fizemos antes. Então, em ângulo de varredura, eu posso recriá-lo, ou, como mencionei antes, você pode salvar um filtro. Você pode vir aqui e encontrá-lo. Aqui está no exercício, sem sobreposição. Você pode ver ambos destacados ali, ou junto com o filtro. Assim, não preciso configurá-los repetidamente. Beleza, agora que terminei isso, vou clicar em OK. No método de superfície, vamos mudar para a opção de inserção de pontos. Quero que você preste atenção nos atributos da superfície quando fizermos essa alteração, porque com cada método de superfície, haverá diferentes tipos de exportação possíveis. Então, neste aqui, conseguimos selecionar a densidade. E, normalmente, é o comprimento da aresta da célula. Você vai querer que seja um pouco acima do espaçamento nominal dos seus pontos, geralmente. Isso vai ser cerca de 1,4 metros. Na maioria das vezes, você também pode deixar que ele calcule automaticamente o tamanho da célula com base nos pontos que consegue detectar. Mas nesse caso, vou usar aquele 1,4. Como este é um conjunto de dados de Vant, eu poderia diminuir esse valor, mas para os nossos propósitos gerais, vamos manter esse tamanho de célula. Agora, quando selecionei densidade, você deve ter notado que essa nova aba apareceu. E também temos alguns atributos que podemos definir para isso. Aqui, você pode selecionar se deseja e como deseja que a densidade seja calculada. Neste caso, faremos o gráfico desta forma, que será colorido com base na densidade de pontos. Neste caso, vamos definir este valor para, digamos, 0,05. Mantenha algo mais geral. Você vai ver que ele modifica os intervalos aqui embaixo, então vai indicar essas diferentes opções e você pode, na verdade, modificar as unidades usadas. Então, se eu quiser manter em metros, porque o meu projeto está em metros, eu posso. Ou posso usar pés também. E ele ainda vai calcular como esperado. Só vai estar nessa unidade diferente. Você também pode mudar o número de intervalos que deseja, até 10 intervalos. Mas para esse exercício, vou deixar como 4. Se você quiser, para geração de células específica, também pode pedir para gerar o shapefile das células que ele usa para criar esse novo raster. Eu não vou fazer isso neste exercício, mas essa opção está disponível caso você tenha interesse. Passando para a próxima aba, é assim que você pode executar. Vou falar um pouco sobre as diferentes opções que temos aqui. Na maioria das vezes, você vai usar a extensão básica, que é a extensão da camada LAS ativa. Abaixo desse menu suspenso, você tem mais algumas opções. E se você quiser executar um assistente de exportação e quiser fazer isso dentro de uma determinada área, por exemplo, se quiser extrair uma área de interesse, você pode usar o recorte por polígono. Você só precisa criar a sua feição antes disso, e então pode exportar os dados dentro de qualquer feição que criar. Na página final é onde você define o local de saída.
Então, neste caso, vou apenas colocar embaixo da minha pasta de dados. E chamarei isso de densidade pontual. Garantia da qualidade e controle de qualidade. Você vai notar que ele está gerando um arquivo TIFF, porque está gerando um raster, para exibir nossa densidade de pontos com base nos atributos que inserimos. Depois de configurar todas essas informações corretamente, você pode clicar em Concluir e o seu raster será gerado. Parece que não foi adicionado novamente ao meu mapa. Não tem problema. Vamos ver se consigo localizá-lo rapidinho. Todos os arquivos de imagem. Parece que ele quer se esconder de mim e pode ser porque cometi um erro fatal no começo. Alguém percebeu? Eu não salvei no projeto. Isso sempre pega a gente. Bom, pelo menos um de nós pensou nisso antes. Beleza então, e só uma coisa. No LP360, você pode ver que até nós, como especialistas, um simples erro ou um pequeno deslize pode causar confusão mais tarde no seu processamento. Muitas funções do LP360 exigem que você salve seu projeto antes de executar. Senão, ele não saberá onde armazenar seu projeto, porque ele usa o que chamam de variável de caminho do projeto LP360 para sua exportação. Certo, então nesse caso, agora eu vou salvar meu projeto, porque esse é um passo muito importante. Vou deixar o nome bem simples, só exercício que é aquecer mesmo. Sim, por remoto. E vamos ver se conseguimos fazer isso funcionar de novo. Agora eu vou deixar ele calcular automaticamente. Vou deixar ele descobrir isso a mim. Vamos conferir nossos pontos de entrada para garantir que ele armazenou todas essas informações. Então, só o nosso filtro. A gente só quer o que está aqui dentro. Aceito. Primeiros retornos. Parece bom. Aba de densidade. Isso aqui deve estar certo, mas vamos conferir de novo, porque quero ter certeza de que não estou deixando nada passar e acabar te falando errado. Beleza. Aba de densidade. Ok. Não. Quero meus gráficos aqui. Quero sim definir minha extensão geral. Agora, vamos tentar de novo, mas vou colocar isso dentro do meu exercício. Então, vamos procurar. Exercício que aquecer. E vamos chamar de Take Two. Clique em Concluir e dá o ver. Parece que o meu não tá gostando de mim, Noji. Como você pode ver, ele detectou automaticamente um tamanho bem menor do que eu tinha colocado originalmente. Isso porque esse tem uma densidade muito maior do que os conjuntos de dados que geramos antes. Só um comentário rápido também. Para nossa conferência, a gente usa uma versão experimental. E eu tô numa versão mais nova do que D6. Então, por favor, tenham paciência caso apareça algum problema. Esse é um processo totalmente opcional que estamos fazendo hoje. Então, é mais para mostrar as diferentes opções que você pode usar durante o processamento para gerar produtos de QA, QC. Os mais usados normalmente são para precisão relativa, estatísticas da nuvem de pontos e precisão de superfície. Essas são as ferramentas que mais recomendamos em vez da densidade de pontos, mas é assim que você pode gerar isso. Vamos ver. Para agilizar o andamento, já que são 3h30, vou passar para a próxima sessão. Então, deixe-me... Dê uma olhada rápida nisso. Então, essa será a minha página 61, na seção 0210. E vou mostrar a vocês algumas maneiras diferentes de criar uma ortografia de zona de mergulho. Sim. Interessante. Se for esse o caso, ficarei completamente perplexo. Vamos ver. Sim, este é um conjunto de dados muito pequeno, propositalmente, para que possamos executar essas ferramentas muito rapidamente.
Porque também tínhamos a intenção de que vocês fizessem perguntas e coisas do gênero durante a sessão de treinamento. Por incrível que pareça, antigamente era o contrário. Se você enviasse para o gerenciador de tarefas, não funcionaria. Isso é muito divertido. Ah, bem, ok. Então parece que toda a minha densidade ficou dentro daquela área verde, o que significa que ela tinha uma densidade de pontos maior do que a que especifiquei no meu intervalo, que é exatamente o que eu gostaria de ver. Então, nesse caso, isso atende totalmente ao meu critério. Estou satisfeita com esses resultados. Posso continuar. Como eu mencionei, vamos fazer algumas imagens de TESI. Agora, isso pode ser processado pela precisão de superfície. Na verdade, esse é o método que recomendamos para todo mundo. Mas vou mostrar as duas opções para essa geração. Então, a opção original vai ser pelo assistente de exportação. Novamente, isso será outro tipo de superfície. No filtro de pontos de entrada, neste caso, vamos remover todos os nossos filtros, porque queremos utilizar todos os nossos dados. Não queremos excluir nada durante esse processo. Então, aqui, eu só vou voltar para todos os meus pontos. E você vai ver que ele desativa automaticamente esses filtros sem que eu precise editar nada. Certo. Então, depois de fazermos isso, vamos deixar como opção de inserção de pontos, mas em vez de densidade, vamos desabilitar essa opção e clicar em imagem Bezier. Com muitos dos nossos atributos, você vai notar que uma nova aba foi adicionada à janela de diálogo, permitindo que você configure as configurações. Agora, essa aba vai permitir que você modifique seus intervalos. Então, nesse caso, se eu quisesse, poderia aumentar esse valor para 5. E digamos que queremos fazer um intervalo de 2 centímetros, enquanto nesse caso é 2,5 centímetros. Então vamos apenas diminuir um pouco. Na verdade, estamos em metros, então será 0,2. É isso que eu quero. Ok. Você também pode modificar as cores se desejar, porque sei que temos algumas pessoas que podem ter dificuldade com certas cores. Você pode modificá-las de acordo com suas necessidades, mas neste caso vou deixá-las como estão. Mais uma vez, vou analisar isso em toda a minha última camada. Se você quiser desenhar uma caixa de delimitação ou apenas ter uma única área, com isso executado, você pode escolher a opção Janela de Desenho. Usando este botão, você poderá desenhar uma janela na visualização do seu mapa, e é ali que será executado. Se você optar por usar essa opção, depois de desenhar sua janela, não toque em nada fora do assistente de exportação. Ele vai descartar a nova janela que você desenhou. Você terá que desenhá-la novamente. Vamos evitar ter que refazer etapas. Nesse caso, vou executar sobre toda a minha camada LAS ativa, já que temos um conjunto de dados pequeno. Na página final, vamos exportar novamente. Isso vai exportar outro TIFF, mas como mencionei, este é chamado de imagem DZ, então é assim que eu vou chamá-lo, DZ-QA/QC. Exercício. E clique em exportar, Ctrl I. O gerenciador de tarefas pode ser acessado aqui em cima, no topo, porque eu enviei o meu para o gerenciador de tarefas. Assim você pode monitorar o cabeça. Agora, a imagem DZ normalmente vai demorar um pouco mais para ser processada do que alguns dos outros produtos gerados pelo assistente de exportação. Então, lembre-se disso. Porque ela está analisando toda a sua nuvem de pontos para esse propósito. Agora você pode ver que está completo. Então, vamos finalizar esse trabalho para podermos revisar nossos resultados. Sim, aqui estamos. Então, minha imagem DZ aqui destaca em verde as áreas que estão dentro daquele intervalo de 2 centímetros. Qualquer coisa que fique fora desse intervalo, ou em um intervalo maior, veremos que está colorido em vermelho. Existe outra maneira de fazer isso também. Que não vai ser tão segmentada quanto o nosso assistente de exportação aqui. E esse será o nosso raster de precisão de superfície.
Agora, o raster de precisão de superfície tem algumas opções diferentes. Então, para quem está acompanhando pelo livro, eu estou na página 63, seção 3, sobre precisão de superfície. Esse recurso, no entanto, exige uma licença adicional. Então, você precisa ter a licença do Strip Align, Strip Adjust ou da ferramenta Business Intelligence Tool, ou BIT, um produto adicional de licença para poder usar a precisão de superfície. Mas pode ser encontrado na aba QA/CSI. Pronto! Agora, para este caso, temos dois rasters diferentes que vamos gerar. A principal diferença entre eles é a forma como são coloridos. Então, para o primeiro, vamos gerar um em escala de cinza. Vamos fazer tanto o global quanto o interfaixa. Então, isso vai analisar as áreas de sobreposição detectadas na sua nuvem de pontos. Para o nosso tamanho de célula, vamos usar 5. Então, serão 5 unidades do mapa. Neste caso, 5 metros. Você pode selecionar a pasta de saída e o nome do arquivo de saída. Então, o nome raiz da camada de saída é apenas o nome do arquivo que está sendo usado para importação. Você pode ver isso aqui em cima no seu LAS ativo. Se você tivesse várias camadas LAS no seu projeto e quisesse avaliar diferentes delas, você pode, na verdade, clicar neste menu suspenso e selecionar o LAS desejado dentro da caixa de diálogo. Certo. Então, para isso, vou nomear como saída em escala de cinza. Assim mesmo. E vou continuar usando o Grayscale aqui embaixo. Agora, outra coisa que vou habilitar é o uso de superfície planar. E o motivo de eu estar fazendo isso é porque vou mostrar para o nosso export atual aqui. Você pode ver aqui que tudo isso está verde. A maior parte do vermelho está sobre a nossa vegetação. Agora, isso acontece porque, enquanto você está coletando dados, a vegetação vai ter algum nível de movimento dinâmico, seja pelo vento ou por algum outro fator externo. Então, ela não vai ter uma estrutura rígida na sua nuvem de pontos, enquanto estradas e outras estruturas feitas pelo homem vão ter aquele aspecto padronizado na nuvem de pontos. E isso facilita muito para o algoritmo detectar quaisquer medições precisas da superfície real. Tudo bem. Então, a partir daqui, vou clicar em concluir ou processar. E, teoricamente, deveria gerar exatamente essa saída. Mas, por algum motivo estranho, parece que o meu sistema simplesmente não está gerando absolutamente nada agora. Sendo assim, permita-me tentar realizar esse procedimento mais uma vez. Aqui está o que procurávamos. Exatamente ali se encontra a pasta que precisávamos. Agora, vamos analisar cuidadosamente o seu conteúdo. Estou muito confuso sobre o motivo disso não estar funcionando. Tudo está ativado. Tudo bem. Não há absolutamente nada lá. Minhas configurações avançadas não deveriam estar ativadas de forma alguma. Ok. Deixe-me verificar novamente. Acho que em algum momento hoje eu quebrei meu computador. Mas espero que os demais consigam executar esses programas. Certo, algumas pessoas conseguem administrá-los. Ok, devo dizer que isso é inédito, pois testei todo este documento antes da nossa conferência, então sei que tudo estava funcionando há 2 dias. Então, eles estão trancados. Ok, então vamos clicar com o botão direito do mouse. Então, vou selecionar Abrir para ler e escrever. Não, selecione. Por que você não está selecionando todas elas? Selecionar. Ok. Certo, vou tentar. Às vezes, seu LP360 precisa apenas de uma reinicialização rápida, pois pode travar em algum ponto do sistema. Então, espero que seja isso que esteja acontecendo. Peço desculpas por estar divagando um pouco aqui. Esperamos que isso resolva o problema. Agora, vamos tentar de novo. Então, aba de arquivos OTS. Eu deveria conseguir clicar com o botão direito na própria camada. Abrir para ler e escrever. Ok, perfeito. Certo, selecione o nome da camada novamente.
Vamos clicar em carregar só para garantir que elas estão carregadas. Beleza, era isso que eu queria ver. Perfeito. Agora, vamos tentar de novo. Que é aquecer, precisão de superfície. Interfaixa global. Usar apenas superfícies planas. Tamanho da célula da grade de 5. Saída em tons de cinza mais uma vez. E vamos tentar isso. Certo, agora sim estamos no caminho. É isso que eu quero ver. Agora você pode ver que ele consegue detectar facilmente todas essas superfícies planas e excluir nossa vegetação. Porque lembre-se, nossa vegetação quase sempre vai ser marcada como uma superfície ruidosa, porque ela tem esse movimento dinâmico. Beleza? Para o nosso segundo exemplo, vamos rodar as mesmas configurações, exceto que vamos escolher rodar como um raster colorido. Em vez de tons de cinza, então, em precisão de superfície, vou habilitar novamente tanto o global quanto o interfaixa. Mas vou selecionar colorir, só para vocês visualizarem como é uma superfície não plana aqui. No meu caso, vou deixar a opção de usar apenas superfícies planas desabilitada, só para fins de visualização. Mas vocês fiquem à vontade para configurar isso e esse vai ser o meu raster colorido. Saída. Você vai perceber que, ao selecionar a opção colorida, você tem a possibilidade de escolher o limite que será usado. Então, você pode escolher 2 centímetros, 5, 10, 15, 20 ou definir um valor personalizado. Se você escolher personalizado, qualquer opção que estiver habilitada lá em cima vai permitir que você especifique o limite que deseja usar. Para este exercício, vou selecionar 2 centímetros. Se você quiser ver quais cores serão usadas, pode abrir as configurações avançadas e elas vão mostrar as diferentes cores utilizadas. Se quiser mudar as cores, é só dar um duplo clique no ícone da cor e escolher a cor que melhor se encaixa nas suas necessidades ou para fins de visualização. Certo, agora com tudo configurado, vou clicar em finalizar, produzir ou processar, seja qual for o botão disponível aqui. Pronto, cai. Agora quero que você repare nas nossas áreas vegetadas. Elas estão todas marcadas com um vermelho intenso, o que significa que quase sempre vão ficar fora do nosso limite, especialmente quando estamos analisando dados muito precisos, como os que vêm de um Vant. Então, normalmente, quando você está tentando avaliar a precisão da sua nuvem de pontos, o ideal é usar essas superfícies planas para obter a melhor avaliação possível. Essa ferramenta é frequentemente usada para detectar qualquer separação entre as suas linhas de voo ou descontinuidades detectadas em uma superfície do solo. Então, se você tiver o solo classificado, pode usá-la para todo o seu conjunto de dados. Já aqui, por outro lado, estamos usando todos os pontos coletados, por isso utilizar aquela superfície plana é tão útil. Certo, agora que já vimos isso, vamos analisar nossa estimativa de acurácia. Você deve ter recebido um arquivo de texto que pode ser importado na aba de pontos de controle. Então, na aba Pontos de Controle, vamos clicar em Importar e clicar em Adicionar. A partir daí, na pasta de dados. Então, deixa eu encontrar a minha aqui, só um momento. Dados dos exercícios. Na pasta QA/QC, você deve ver um arquivo chamado controlpoints.txt. Certo. Assim que eu clicar em abrir, você verá os atributos sendo preenchidos na parte inferior. Mas antes de podermos continuar, precisamos especificar um local de saída. Então, vou clicar nos meus 3 pontinhos, ou na minha elipse aqui, para especificar esse local de saída. Então, vamos lá. Vou só subir até o nível superior aqui e encontrar meu projeto, que está em Training, TOBR, IQA-QC. E, na verdade, vou criar uma nova pasta, porque gosto que todos os meus projetos fiquem no mesmo formato. Então, vou criar uma pasta chamada Control Points, que vai ter tudo relacionado à minha estimativa de precisão exportado para esse local. Certo, vamos para a próxima aba. É aqui que você especifica como suas colunas são divididas. Nesse caso, se olharmos aqui embaixo, podemos ver que há várias vírgulas nas nossas linhas. Então, isso significa que está delimitado por algum tipo de caractere.
Se os seus próprios conjuntos de dados, ao importar, tiverem uma linha de cabeçalho, então, por exemplo, se essa linha fosse um cabeçalho, eu iria querer aumentar essa linha de importação para garantir que a linha de cabeçalho não seja incluída como um registro no nosso conjunto de dados. Nesse caso, ou neste exemplo, não temos um cabeçalho, então podemos deixar a importação a partir da linha 1. Na próxima página, especificamos qual caractere é usado para delimitar nossas diferentes colunas. Nesse caso, é uma vírgula. Assim que eu clicar nisso, você vai ver que tudo se organiza em linhas bem arrumadas. Na última página desse diálogo é onde você especifica o que cada uma dessas colunas representa. Qualquer coisa que for deixada como desconhecida não será importada. Por isso, é importante que você especifique tudo o que está aqui. Então, para nossa primeira coluna, vamos ter o campo de IB. A coluna número 2 é y/norte, a coordenada y/norte. A coluna número 3 é a coordenada x/leste. A coluna número 4 é a coordenada z/elevação. Se a gente rolar aqui embaixo, dá para ver que essa quarta ou quinta coluna aqui, na verdade, vai ser o nosso tipo de alvo. É muito importante que, se você estiver usando diferentes tipos de alvos, inclua isso nos seus pontos de verificação, porque o LP 360 realmente trata cada tipo de alvo de forma diferente. Então, se você não tiver os tipos atribuídos, ele não consegue identificar o tipo de alvo. Então, a coluna número 5 é o tipo. Por fim, a coluna número 6, você pode notar que há um monte de zeros com alguns pequenos desvios. Agora, nesse conjunto de dados, nós temos algumas estrelas de precisão. Essas estão instaladas na nossa sede aqui em Huntsville, Alabama, e foram montadas em postes permanentes. Normalmente, com as suas estrelas de precisão, elas teriam valores únicos, como o desvio H. Mas como as nossas estão em postes fixos, elas precisam apenas de um pequeno ajuste para a medição da altura. Então, neste caso, a coluna número 6 é o desvio H. Depois que todos esses campos estiverem definidos, você pode clicar em finalizar. Vou pausar por um momento para garantir que todos consigam corresponder suas colunas com as minhas. E isso será importado relativamente rápido para o seu projeto. Certo, agora depois que isso estiver feito, na minha tabela de conteúdos tem algo que eu pessoalmente gosto de fazer. Então, primeiro, eu quero desligar todas essas outras funcionalidades e rasters para que eu possa ver minha nuvem de pontos e meus pontos de controle. Eu, pessoalmente, gosto de mudar a simbologia dos meus pontos de controle para facilitar a visualização quando eu estou com o LAS afastado ou em escala reduzida. Para fazer isso, você pode dar um duplo clique no símbolo da sua feição. Eu gosto de usar a Nira. Na verdade, eu aumento tanto o tamanho quanto a espessura, dessa forma específica. E também escolho uma cor bem vibrante para que se destaque em praticamente qualquer fundo. Então, normalmente eu uso esse tom de magenta rosado aqui. Clique em OK. Você vai ver que eles ficam muito mais visíveis sobre o fundo de elevação e também vão se destacar em quase todos os outros fundos, incluindo o nosso RGB. Agora, antes de realmente começar a fazer minha avaliação de controle, eu gosto de dar um zoom em um dos meus alvos. Então, chegue a uma escala bem próxima. Eu gosto de mudar a minha exibição para 10. Assim, eu consigo realmente visualizar o que está aqui. E se você estiver usando alvos em preto e branco, em vez de visualizar por RGB, eu recomendaria visualizar por intensidade. A intensidade permite que você visualize melhor seus alvos em preto e branco. E se eu usar minhas setas de navegação aqui, como o anterior, próximo, o primeiro e último, isso vai me permitir navegar entre os diferentes alvos. Agora, como mencionei, esses são nossos alvos na nossa matriz destinados para fins de treinamento. Então, alguns desses alvos serão mais facilmente identificados do que outros. Isso é proposital, para que você possa ver um alvo bom em comparação com o que se degradou ao longo do tempo. Então, em estimativa de precisão, aqui é como vamos começar nosso processo. Se você vira um pop-up como este, com um ícone amarelo, não é um aviso ou um erro, é um aviso. Está dizendo: ei, pare, tira um momento, por favor, leia isso neste caso. Está avisando que precisa de 5 campos diferentes para usar seus pontos de controle nesse caso.
Precisa do tipo e do deslocamento H, precisão em X, Y e Z. Agora, os dois primeiros nós importamos, mas os três últimos serão criados toda vez que você adicionar uma nova camada de feição de ponto de controle. Isso acontece porque esses campos específicos são usados no processo de estimativa. Então, nesse caso, vou clicar em continuar e a caixa de diálogo vai aparecer. Agora, a primeira configuração que você vê aqui é o seu método de levantamento. Isso é totalmente opcional. O principal uso pretendido para isso seria fornecer expectativas para o nível de precisão do método de levantamento utilizado na coleta dos pontos de verificação. Então, por exemplo, se eu clicar em RTK, base e Hover, este é o nível de precisão em X, Y e Z que pode ser esperado. Esse método selecionado também será incluído no arquivo exportado. Arquivo de pontos de controle. Então, vou clicar em OK aqui e vou destacar mais algumas coisas antes de realmente fazermos a avaliação. Se eu mover isso um pouco para cá e selecionar um alvo, ele vai me direcionar para esses diferentes alvos. Então, é uma forma de avaliar cada alvo individualmente sem precisar navegar até eles na visualização do mapa. Para realizar a avaliação, você vai clicar em Auto Find. Se você está interessado apenas nas estimativas de Z, ou seja, se você está usando apenas alvos que podem calcular o Z, e você não possui uma licença de precisão 3D, pode habilitar apenas a opção ΔZ. Você sempre verá esse aviso sempre que executar essa ferramenta. Tudo o que ele está dizendo é que esse relatório não garante precisão. É uma representação estatística da precisão, baseada nos padrões da SPRS. Certo. Então, com base na nossa primeira execução aqui, podemos ver que nosso RMSE de Z é de 1,8 centímetros. Então, isso é muito preciso em relação aos nossos dados de Z. Se quisermos estimar automaticamente nossos valores de x e y, podemos desabilitar o ΔZ e clicar em Auto Find novamente. Mas desta vez, ok, você verá outro pop-up. Isso acontece porque eu tenho o Accuracy Star como alvo, do tipo checkerboard, tabuleiro de xadrez, CB, ou círculos concêntricos, CO, incluídos na minha camada de feição de pontos de controle. Esses três tipos de alvos são treinados no LP360 para serem reconhecidos e detectados automaticamente, não só no Z, mas também no X e Y. Então, eles exigem a licença de precisão 3D. Ele vai verificar isso para mim se eu clicar em Synth. Como você pode ver, ele então vai realizar a estimativa nessas três dimensões. Ok, agora eu quero que você preste atenção nesses pontos coloridos aqui. Agora, a colorização, nesta visualização específica, indica pontos que estão fora de um determinado intervalo de confiança. Então, neste caso, se eles estiverem destacados em rosa, significa que estão nos 10% externos do intervalo de confiança dessa medida estatística. Se eles estiverem destacados em vermelho, significa que estão nos 5% mais externos do intervalo de confiança. Agora, isso não significa necessariamente que esses pontos são ruins ou imprecisos. Isso quer dizer que você deve inspecionar manualmente esses pontos para ver se talvez existam objetos verticais ao redor desse alvo que possam estar impactando esses resultados. Talvez o próprio alvo tenha se degradado com o tempo ou haja algum problema com a sua nuvem de pontos. Por isso, é importante que você avalie todos esses pontos e não apenas aceite essas estatísticas. Então, neste exemplo, estou olhando para um FK. FK significa verificação completa. Normalmente, esses serão seus alvos pintados, que só serão detectados automaticamente por Z. Mas se você conseguir visualizá-los na nuvem de pontos, nesse caso, é bem difícil. Se você conseguisse visualizar a cruz do alvo, poderia usar o que chamamos de modo de medição, para selecionar manualmente o centro e calcular o x e o y ali também. Você também pode avaliar isso na visualização de perfil, desenhando um perfil sobre o alvo em questão e analisando onde o arquivo de forma se encaixa em relação ao último arquivo. Nesse caso, está abaixo da superfície. Então, parece que nosso último arquivo não está na localização correta para este, então ele precisaria ser ajustado.
Se você quiser medir manualmente, eu prefiro fazer isso nos meus tabuleiros de xadrez. Aqui eu posso ver que 3 deles foram desativados. Isso significa que o LP360 considerou esses como alvos ruins. Desculpe. Se eu selecionar esses alvos e ele me levar até lá e eu conseguir ver meu alvo, posso vir aqui, ativar o modo de medição e estimar o centro. Agora, vou admitir que é a primeira vez que vejo essa mensagem. Está dizendo que foram encontrados nomes de pontos de controle duplicados. Você deve selecionar um campo de nome único válido. Deveria ser, mas todos esses são únicos. Normalmente eu chamaria isso de nome e não de ID, porque tem letras aqui, mas me disseram que era para eu selecionar o ID. Então, tudo bem. Mas o modo de medição está disponível para qualquer um que quiser usar. Você também pode remover o viés do seu conjunto de dados automaticamente clicando em Resolver. Ele vai calcular os x, y, z estimados que precisam ser ajustados com base nos seus pontos de controle. Você também pode pegar exatamente esses mesmos valores e colocá-los no raster de transformação afim. E isso permitiria que você deslocasse um ortomosaico no x e y também, para garantir que ele fique alinhado com a sua nuvem de pontos. Agora, normalmente, o modo de medição é mais usado quando um ortomosaico de alta resolução está sendo combinado com seu conjunto de dados LAS. Esses arquivos precisam estar no mesmo local e no mesmo sistema de coordenadas para garantir que você selecione o centro correto. A partir daqui, você pode clicar em Exportar relatório para gerar o arquivo de texto do seu relatório. Então, neste caso, vou chamar de Meu Relatório de Controle. E eu posso navegar até a localização da minha pasta. Então, dentro do meu treinamento, em outubro QA/QAC, eu tenho minha pasta de pontos de controle. E agora um arquivo de texto aqui. Se eu abrir esse arquivo, como mencionei antes, ele vai mostrar várias informações diferentes, não apenas as estatísticas. Então, ele inclui o método de superfície usado para medição, as unidades que foram utilizadas. Ele vai especificar qual máquina gerou isso. Assim, você pode acompanhar quem está fazendo o seu processamento. Se ele estava Standardson do LP360, a data, todas essas estatísticas que foram calculadas durante esse processo. E se a gente descer mais um pouco, ele vai resumir essas estatísticas, incluindo um resumo de quais pontos foram usados em cada lugar. Então, como eu estava mostrando para vocês no nosso relatório ou no nosso diálogo, houve alguns pontos que foram desabilitados automaticamente pelo LP360 por causa da qualidade detectada ali. E mostrará todos os diferentes pontos que foram importados ou usados neste caso e que foram desativados. Você ainda obterá a medição completa desses pontos desligados. Pontos. Então, se eu olhar aqui, este padrão quadriculado foi desativado, mas eu ainda tenho as medições delta para esse alvo específico. Alguém tem alguma pergunta? As configurações. Portanto, se desejar modificar suas configurações, normalmente usamos os valores padrão, mas você pode ajustá-los. Você pode fazer isso na caixa de diálogo Configurações. Basicamente, o que você mudaria aqui é que, se estivesse trabalhando em uma área com objetos verticais ou grama alta ao redor dos seus alvos, seria interessante fazer a classificação do terreno antes de estimar a precisão. E nos seus pontos de entrada, você escolheria apenas terra, nesse caso. Isso ajudaria a evitar avaliações ou medições incorretas devido à vegetação circundante ou a objetos verticais. E da W, essa opção permite selecionar um raio fixo. Normalmente, o raio fixo será o tamanho do seu alvo se você não estiver usando o padrão quadriculado ou círculos concêntricos. Assim, os padrões de tabuleiro de xadrez e círculos concêntricos, como mencionei anteriormente, estão programados diretamente no LP360 para reconhecimento automático. Mas existem vários alvos diferentes, então esse raio fixo pode ser usado para qualquer alvo importado aqui. É apenas o método de malha em pirâmide que será usado para calcular as medições. Já o método de ponderação pela distância inversa envolve uma análise estatística mais aprofundada nessas medições, em comparação ao TIM, que é o método mais comumente utilizado.
mas eu diria que o IDW pode fornecer medições um pouco mais robustas do que o método TIM. Temos mais alguma pergunta? Bom, peço desculpas por esta sessão não ter saído exatamente como eu planejei. Eu realmente tentei testar todas essas funcionalidades antes de chegarmos aqui hoje, então parece que algo mudou de 2 dias para cá. Mas, no geral, ainda consegui mostrar para vocês todos esses métodos diferentes. Tudo está totalmente documentado no nosso material de exercícios aqui e também oferecemos treinamentos todo mês, tanto presenciais quanto online. Então, se algum dia você quiser participar e ver como fazemos o controle de qualidade dos nossos conjuntos de dados para as unidades TrueView, será muito bem-vindo nessas sessões. A inscrição é gratuita, então você pode participar em qualquer mês. Os webinars também são totalmente gravados e nós compartilhamos essas gravações com você após o evento.